No 16º dia da exposição bíblica Carta a Filemon. O tema de hoje é amor fraternal. Capítulo único de Filemon, versículo de número 16, que diz assim: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti. Assim na carne, aqui na carne significa como pessoa e como no Senhor. Obrigado, pode ocupar o seu assento. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, reposiciona o ser humano à posição que o Senhor planejou para que ele testifique da sua glória. E nisso é criado um ambiente cordial, amável, onde exala o bom perfume de Cristo entre os irmãos. Você perceba no versículo 16 aqui, Paulo está fazendo uma petição, uma intercessão, que Filemon viesse a receber o fugido Onésimo, só que agora transformado, viesse a receber. E como agora Paulo está pedindo para que Filemon receba Onésimo? E aí ele diz: não mais, ou não já como servo, servo aqui é escravo, escravo literalmente, tá? Antes mais do que escravo, vamos trabalhar primeiro essa questão aqui, essa primeira oração. Então vamos lá, a primeira oração é essa: não já como servo, antes mais do que servo. Essa palavra não já, aí no grego é o ket, que significa não mais, daqui em diante, agora não mais. Ou seja, Cristo marca o início de uma nova vida. Eu vou repetir pela importância. Cristo marca o início de uma nova vida. Depois que Onésimo teve um encontro verdadeiro com Jesus, agora não mais escravo. Daqui em diante, uma nova história está sendo escrita através de Cristo, por meio de Cristo. Como foi já até citado aqui pelo Tiago na hora da oferta, escute só. Essa foi a razão de Deus dizer a Israel que o mês de Abib, o que é mês de Abib? Entre março e abril do nosso calendário, seria considerado o ano novo para o povo de Israel. Por quê? Porque marcava a libertação da escravidão no Egito, ou seja, uma nova vida estava sendo estabelecida. Eu leio o texto, Êxodo, capítulo 12, versículo de número 2. Então veja, Deus liberta eles nessa data aí, entre março e abril. Essa é o tempo da sua libertação do Egito. E agora Deus diz isso para eles: este mesmo mês, que é o de Abib, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então Deus falou para eles: rasga o calendário. E a partir de agora, vocês vão viver uma nova vida, um novo tempo. A partir do quê? A partir da libertação. Perceba que no capítulo 13 e no versículo 14, Deus chama o mês de Abib, que volto a dizer, para nós é março, abril. Deus chama esse mês de um mês das coisas novas. Que coisa tremenda. Em Romanos 6, 4 e 6 diz que o nosso velho homem, o corpo do pecado, foi desfeito, para que assim andemos em novidade de vida. E novidade ali que Paulo usa, a palavra grega, significa nova vida, criada em nós pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo produzindo em nós um novo coração e um novo espírito. Havia uma promessa em Ezequiel 36, 26 que diz: e eu vos darei um coração novo e vos darei um espírito novo. Isso Davi desejou quando ele ora no Salmo 51, depois de ter transgredido, pecado terrivelmente contra Deus. No verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, inabalável. O que ele está dizendo? Eu quero andar segundo Deus, eu quero andar segundo a vontade de Deus, eu não quero inclinar os meus desejos carnais, mas eu quero viver na justiça do Senhor. E isso só pode ser possível com uma nova vida produzida em nós pela operação do Espírito Santo de Deus.
Esta é a nova vida. Então, de fato, a vida em Cristo é caracterizado pelo novo. Eu vou repetir isso aqui. De fato, a vida em Cristo é caracterizada pelo novo. Por exemplo, em Lucas 22:20, Jesus falou: e esse cálice, esse pão, esse cálice é o Novo Testamento, né, no meu sangue. Jesus fez uma nova aliança. Jesus falou em João 13:34: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis assim como eu vos amei. Jesus fala que agora nele nós somos uma nova criação. 2 Coríntios 5:17, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que agora nós vivemos em novidade de vida e de espírito. Romanos 7:6. A Bíblia diz em Efésios também 2:15 que Jesus, através da obra da cruz, nos fez um novo homem. E também a Bíblia fala de um novo céus e a nova terra, Apocalipse 21:1. E também que nós teremos um novo nome, Apocalipse 2:17. Ao que vencer, esse receberá um novo nome. A Bíblia diz que a nova Jerusalém, que é a nossa pátria celestial, ela desce do céu, Apocalipse 21:2. E também todos os redimidos, os salvos, cantarão um novo cântico, Apocalipse capítulo 14:3. Por que insistir no velho se Jesus já fez nova todas as coisas? Então é tempo de tomar posse e de fato viver um novo ânimo, uma nova conduta, uma nova caminhada, um novo tudo em Deus. Então não mais receba como servo. Servo aqui, doulos, nesse contexto aqui, é literalmente como escravo, tá? Que denota alguém sob escravidão forçada. Fora da esfera do governo de Cristo, todos os seres humanos são escravos do pecado. É bom, eu vou repetir isso aqui. Fora da esfera do governo de Cristo, todos os seres humanos são escravos do pecado. Romanos 6, capítulo 6, versículo 16 ao 18, veja só. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes, aqui apresentardes, irmão, significa colocar a mão, olha só, se entregar, por servos ou escravos, para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então o que Paulo está dizendo aí nesse versículo 16? Que obedecer o nosso eu é ser escravo do pecado, andando no caminho de morte. O nosso eu, você sabe, que foi totalmente corrompido. É por isso que Paulo diz: não sou mais eu, é Cristo vive em mim. Porque toda pessoa que passa a ser ela mesma, nesse sentido, ela passa a viver as suas inclinações carnais e passa a ser escrava de si mesma, ou seja, escrava do pecado. Porque ela herdou de Adão uma natureza caída. Então veja, a pessoa muitas vezes não quer fazer certas coisas, e como temos visto aqui de uma forma muito exaustiva por Deus nas ministrações, ela quer fazer certas coisas e não faz. E aquilo que ela deveria fazer, ela deixa de fazer. Mas por quê? Porque ela virou escrava do seu próprio eu, e ela está vivendo agora as suas próprias vontades, não se rende à vontade do Senhor. Versículo 17, olha o que ele diz: mas graças a Deus que outrora, tendo sido escravos do pecado, está falando para aqueles que já são libertos, obedeceste, olha só, de coração, a forma, o padrão de doutrina, que é ensino das Escrituras, a que fostes entregues. Olha que coisa tremenda. O ensino da palavra nos molda ao padrão que é Cristo. Isso aqui eu tenho que repetir. O ensino da palavra nos molda ao padrão que é Cristo. Não tem como você continuar frequentando o estudo bíblico, o culto da palavra aqui, ou as ministrações, que é tudo evangelho, e continuar sendo a mesma pessoa. Não existe a possibilidade alguma, porque este evangelho nos molda ao padrão. Aí alguém te pergunta: qual é o padrão que você vive? Jesus, esse é o padrão de vida. E nós estamos seguindo a cada dia esta perfeição. É um processo diário de transformação. Aqui então, não é um viver, escute, esse padrão de vida recebido através do ensino da palavra, perceba, não é um viver superficial, meramente externo, é uma obra feita de dentro para fora. Olha o que diz o texto: obedeceste de coração. Não é alguém que está impondo algo para fazer, eu estou fazendo por amor ao Senhor, de
todo o meu coração, porque eu me entreguei totalmente a Ele. Então o meu coração não é mais aquele coração enganoso mais do que todas as coisas, porque eu recebi um novo coração. E agora, aquilo que eu faço em relação a Deus e a minha vida, ou seja, tudo revela Deus e a sua grandeza. Então, isso eu venho a fazer, não porque alguém me disse que eu tenho que fazer, mas porque eu amo ao Senhor e eu faço. É de coração, não é uma vida superficial. Agora, aqui no versículo 18, isso aqui é fantástico. E libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Irmão, o que significa ser escravo da justiça? Aqui há uma mudança de senhorio, há uma mudança. Ou a pessoa é escrava do pecado, ou ela vai ser escravo da justiça. Qual que é melhor? Escravo da justiça, o que significa, pastor? Ou seja, é a pessoa sair do pecado para a santidade, da mentira para a verdade, das trevas para a luz. O escravo da justiça é aquele que não consegue deixar de cumprir a justiça. Nem para ser um desviado você presta. Ah, vocês não se alegraram por quê? Nem para pecar você não presta. Ah, por quê? Você é escravo da justiça. Porque às vezes a pessoa está vivendo uma luta tão grande, né? E a cara fala, vai despiroca aí. Daquela gíria, né? Bagunça tudo aí. A carne quer tentar, né? Se aproveitar das circunstâncias. Satanás coloca uma tentação. Aí você não consegue. Você fala, mas como que eu vou pecar contra Deus? Como que eu vou desonrar o Senhor? Eu sou escravo da justiça. Eu estou presa à justiça de Jesus. A justiça de Cristo é o padrão reto de vida, de se viver. Glória a Deus. Agora isso aqui que eu vou falar para vocês, você não ouviria isso aqui de um falso profeta, e jamais ouviria, de forma alguma. O que eu vou falar aqui é muito libertador. Cristo garante a nossa liberdade. E não se entregue a nenhum tipo de escravidão fora de Cristo. Isso aqui é uma palavra muito séria. Eu vou repetir. Cristo garante a nossa liberdade. Então, portanto, não se entregue a nenhum tipo de escravidão fora de Cristo. Nós somos escravos de Cristo por amor, ok? Nós não servimos e obedecemos ao Senhor, estamos submissos a Ele porque Ele nos impôs. Não, é porque nós o amamos Ele assim mesmo. Essa é a escravidão de Cristo. Não é por imposição, é por amor. Aleluia. Agora, ao contrário disso, escute, este versículo aqui, que nós vamos ler, que é 1 Coríntios 7, 23. Olha só o que Paulo fala. Fostes comprados por bom preço, que é o de sangue, da cruz. Não vos façais escravos dos homens. Não vos façais escravos dos homens. Isso aqui que você vai ouvir é transformador. Este versículo, primeiro, né, ele não significa que eu faço o que quero, não devo satisfação a ninguém, sou dono da minha vida. Não significa isso. Pelo contrário, ele nos ensina a não depender emocionalmente, espiritualmente, ou etc., de qualquer outra forma, tá certo? De ninguém. Esse texto significa que você não deve ser refém do seu ninguém. Você não deve depender emocionalmente, espiritualmente, mais ou menos, se não for ele, se não for ela, se eu não vivo. Pare com isso. Pare com isso. Por quê? Escute, existem pessoas maldosas que fazem chantagens, mais ou menos assim: se eu te largar, você vai ficar sozinho. Você não tem para onde ir. Só aqui você será feliz. Só aqui é o lugar certo e não existe outro. Ó, onde você encontrará uma condição melhor do que esta? Isso são um tipo de chantagens emocionais, entre outras coisas que eu não quero entrar em detalhes aqui, ok? A única pessoa insubstituível e o lugar é Deus e o céu criado por Ele. Agora, o que não pode, escute, agora o que não pode ser feito é usar da nossa liberdade em Cristo para dar ocasião, lugar à carne, ou seja, tomar decisões irresponsáveis e fazer o que você acha que é certo. Tem que remediar, né? Porque a pessoa, agora eu não dependo de ninguém.
Mas escute, eu já vi, eu estou falando que eu já vi mulheres, eu vou primeiro por esse lado, eu já vi mulheres chantageando o marido, porque se você não fizer isso, eu vou te largar. E a pessoa, como ele está dependente emocionalmente daquela cobra, porque isso não é uma esposa, isso é uma cobra, em forma de gente. Escute, você não tem um vínculo forte, você que é casada, você não tem um vínculo forte com a sua esposa e seu marido? Tem. Mas você não pode ter um vínculo forte a ponto de dizer, eu não vivo sem ele. Você não pode ter esse vínculo. O único que nós não podemos viver sem ele é Deus. Quer um exemplo disso? Tem pessoas que dizem assim, a minha base, eu discordo disso. Ele fala assim, eu não estou dizendo que a família não é importante, depois de Deus o mais importante para você é a sua família. Mas tem pessoa que fala assim, a minha base é a família. Se a base de Jó fosse a família dele, ele tinha caído. Porque a mulher o abandonou e os filhos morreram. Então minha família é minha base, cadê a fé dele agora, se é a base? Eita! Então quem que era a base de Jó? Deus. Aleluia. Quem pode levantar uma das mãos? Calabachanda, calabassura! Dependa exclusivamente e totalmente de Deus. Eu já vi, pasme, eu já vi pais fazendo chantagem com filhos, filhos fazendo chantagem com os pais, de prendê-lo emocionalmente. Ou você já viu aquele patrão que prende também a pessoa financeiramente na empresa e fala, onde você vai arrumar outro salário como esse? Foge disso. Você não pode estar de maneira nenhuma preso. Você foi comprado por bom preço. Não se esqueça disso. O único insubstituível lugar é Deus e o céu que Ele preparou para nós vivermos. Agora, meu amado, não use a tua liberdade em Cristo, repito, não use a sua liberdade em Cristo para ir fazendo o que te dá na telha. Não respeita a hierarquia, não respeita a autoridade, não respeita ninguém, né? Isso aí não tem nada de liberdade, isso aí é carnalidade pura, viu, filho? Agora ninguém fala nada, né? Mas seja liberto. Glória a Deus. Até porque, aí isso aqui já mata o quê? Tem gente que é assim, se o irmão não me cumprimentou, já isso aqui não estava nem na mensagem. O irmão não me cumprimentou, também não vou vir mais para a igreja. Então você depende emocionalmente do irmão te cumprimentar, então. Você depende, para ser crente, das pessoas olhar bonito para você, das pessoas te cumprimentar. Faça-me o favor, né, filho? Vamos ser libertos, em nome de Jesus. O irmão me ligou, não me ligou. Eu não dependo dele. Dependo do Senhor. Tem pessoa que fala assim, escute isso aqui é libertação total, gente. Tem gente que fala assim, eu graças a Deus nunca tive problema com isso, mas as pessoas falam assim, eu vou lá tanto tempo na igreja, o pastor nunca veio na minha casa. Irmão, eu estou no mesmo ministério desde que nasci, espiritualmente. Eu estou há 20 anos. Meu pastor nunca me ligou perguntando se eu estava bem, nunca foi na minha casa. Mas eu amo ele. E nunca tive problema com isso. Por quê? Respeito ele, é um homem de Deus, tenho um carinho imenso por ele, mas eu dependo verdadeiramente de Jesus Cristo. Vamos deixar essa dependencinha aí de lado. Aleluia. Diga bem forte, eu sou livre, eu sou liberto. Não gostaram do que eu fiz. O que eu posso fazer? Vamos lá. Olha o que ele diz, voltando ao versículo 16. Não mais como escravo, mas, olha só, antes, mais do que escravo. Olha o que ele diz, você não deve recebê-lo como escravo, mas muito mais do que escravo. Aqui, mais do que, é uma só palavra no grego, que é hyper, que significa acima, além de. Tem um sentido de exceder em muito. Partindo do princípio que o amor ao Senhor excede em muito, como Mateus 10:37, porque se você amar seu pai, sua mãe, seu filho, ou qualquer outra pessoa acima de Deus, você não é digno de Jesus. Então, Jesus ultrapassa em muito qualquer outro amor, tá certo? É incomparável. Então, partindo desse princípio,
assim conseguiremos considerar em grande estima os nossos irmãos. Então, falando de outra forma, quando eu vou considerar o meu irmão, como que eu vou considerar a minha família, como que eu vou considerar? Quando eu amo a Deus acima de tudo. Você só vai saber valorizar as pessoas se você verdadeiramente amar a Deus de todo o seu coração, porque você vai saber entender o preço que foi pago por ela. Veja só que coisa tremenda isso aqui. Por isso que Paulo está dizendo a Filemão: recebe ele mais do que um mero escravo, muito mais, porque você sabe quem está em primeiro lugar na tua vida, Filemão, que é Jesus. Olha só que coisa linda, Hebreus 10, 24. Quando nós passamos, partindo desse princípio que Deus é o nosso maior amor, certo? É o único nesse sentido. E agora vem as demais são secundárias, as demais coisas, pessoas são tudo secundárias. Então agora veja, nós passamos a considerá-las. Por quê? E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha que coisa tremenda isso aqui. Considerar aqui, no caso, minha gente, no grego, é dar atenção muito especial. Então a Bíblia está dizendo, dar uma atenção muito especial para o seu irmão. E como, pastor, eu dou atenção muito especial? Orando por ele, intercedendo por ele, mostrando que ele tem importância para você. Então quando alguém fala, estou sentindo a sua falta, ele está te dando atenção especial. E aí hoje em dia tem pessoa, ele não para de mandar mensagem para mim. Você não queria ser considerado, né, tratado como especial, né? Você queria ser só mais um, né? Às vezes nem você se dá o valor que os outros estão dando. Pega isso aqui e não esquece mais. Isso é entender a importância que cada membro tem no corpo. Então eu tenho que considerar. Irmão, tem aquela parte, você fala, tem um membro aqui do meu corpo que eu não gosto dele, é meio feinho. Mas fica sem esse membro feinho para você ver. Às vezes você olha para o dedinho e fala, ai, meu dedinho é tão feio, meio tortinho, mas fica sem o dedinho que você vai ver. Todo membro é importante no corpo, meu amado. E esta consideração mútua, ou seja, recíproca entre uns aos outros, isso o que acontece? Olha lá, estimular é o quê? Animar, encorajar, impulsionar. Então, quando eu dou atenção especial ao meu irmão, ao membro do corpo de Cristo, como eu sou, o que eu estou fazendo? Eu estou encorajando ele, eu estou animando ele. Eu estou fazendo com que ele seja impulsionado. É um impulso, é um empurrão nas costas, para que ele vai e se entregue totalmente ao amor de Deus e às boas obras. Que possamos, porque vamos aqui falar uma coisa que você já ouviu bastante vezes. Tem pessoa que não consegue colocar ninguém para o lado de dentro. Mas para estimular a pessoa a saírem, olha, não é brincadeira não, hein? Então seja alguém que considere as pessoas e estimule ela. Fala, através de você ela vai ser animada, ela vai ser encorajada. Falando de outro jeito, se ela não orava, através do seu estímulo ela vai passar a orar. Se ela não gostava de vir no estudo bíblico, através de você... Aleluia, meu Deus do céu. Agora vamos lá, acima de escravo. Aqui vale uma palavra muito boa também. Isso fala da igualdade que temos em Cristo. Em Romanos 10, 12 diz, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que invocam o seu nome. Então escute, no plano da salvação não tem rico, não tem pobre, não tem pequeno, não tem grande, não há diferença. Todos estão em pé de igualdade na presença de Jesus. Quem costuma fazer diferença, acepção de pessoas, são os próprios homens. Quando você lê em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, que está escrito? Tiago fala, não tem a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar um bacana, um ricaço, lá na congregação, e você chegar para o ricão, com anel no dedo, com veste esplendorosa, e você chegar e falar para ele, fica aqui nesse lugar de honra, mas também chegar aquele irmãozinho, simplório de tudo, que muitas vezes o texto ali dá a ideia de alguém que está vindo do serviço, está vindo com aquela roupa surrada,
Está vindo, às vezes, com o uniforme do trabalho. Ali é o sentido do texto. Aí você pega, olha para aquele irmão, parece que ele não tem recurso. Aí você pega, não, senta aqui mesmo. Ó. E você destaca. O que tem dinheiro, você separa. Você coloca no pedestal. O que não tem recurso, você fala, fica aí mesmo. Dá um jeitinho aí, arruma um lugarzinho para você aí. Quem faz isso, geralmente, é os homens. Jesus não faz isso, não. Há relatos na Coreia. Agora eu não vou falar se é o sul, é norte, que eu sempre confundo isso aí. Eu tenho um trava. Agora escute. Uma das Coreias, tem um homem, escute só. Tem um homem que se converteu. Ele era o presidente na época da Coreia. E de repente, quem estava na porta da igreja recebendo as milhares de pessoas? É lá da igreja do Ponhanshu, o saudoso Ponhanshu. Coreia do Sul, obrigado. Lá na Coreia do Sul, sabe quem que era o diácono da igreja que recebia os irmãos com a paz do Senhor na porta da igreja? O presidente. O presidente de uma nação. Hoje você vê, a Bíblia diz da honra quem tem honra, mas entrou por essas portas aqui dentro, irmão, não tem arquiteto, não tem advogado, não tem engenheiro, não tem diarista, não tem essas coisas. Não tem profissional liberal, não tem dono... Não tem salário pequeno, não tem salário grande. Aqui você não vale o tamanho do seu dízimo, não, queridão. Aqui você vale a transformação que vive do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode ter o dízimo grande que for, se tu não se converter, vai para o inferno com o dízimo e tudo. Meu Deus do céu! Pai, que lavação da Arábia! Jesus quer uma igreja transformada! Quem estraga as pessoas é os próprios homens. Porque aí chega o bacana, chega o artista. Irmão, lá quero saber quem vai se converter. Eu quero é que se converta. Não importa se é rico ou se é pobre. Porque para o pobre que está na lona, Jesus falou: ô Bartimeu, fica de pé. Mas para o rico que está lá na altura da figueira, Jesus falou, desce. Então quem está embaixo, Jesus falou para subir. Quem está em cima, Jesus falou para descer. Porque todos na mesma pé de igualdade. Você sabia que quando Jesus voltar, e ele pisará o Monte das Oliveiras, as montanhas vão se aplainar? Aleluia. Glória a Deus. E os vales? Os vales vão também se levantar. Então entenda isso, pelo amor de Deus, não faça acepção de pessoa não, porque tem pessoa que ele pende mais para um lado, né? Da pessoa que tem o recurso para ver se tem um favorecimento. Faça isso não, filho, isso é ridículo, tá? Parte B do versículo 16: não mais como escravo, mas acima de escravo, irmão amado. Oh, glória! Eu vi um glória aqui, ó, no meio da congregação. Irmão, aqui adelphos, que significa, aqui, né, tem um sentido de família espiritual, gerados pelo mesmo Pai. Vamos abrir comigo, Hebreus 12:11, olha o que a Bíblia diz. Porque assim o que santifica, Jesus, ou no caso ele é o santificador, como os que são santificados, os que aceitam a fé nele, no caso nós, são todos de um, ou seja, Deus Pai. Por cuja causa não se lhes envergonhe de chamar irmãos. Por que Jesus nos chama de irmãos? Vamos ver aqui a aplicação dessa palavra, o sentido dela. Jesus, pela sua morte na cruz, nos consagrou a Deus para adoração e serviço a Ele, e separados para Deus como seu povo santo. Não se esqueça disso, você é um povo santo, você é um crente santo. Aleluia, glória a Deus. Cristo nos reconhece como irmãos. O que significa isso? Da família de Deus. Pois Ele, Jesus, tomou a nossa natureza sobre si. Ele veio em forma humana para poder morrer pelos nossos pecados. E que mais? Suportou provações e aflições por nós. Que mais? Perdoou os nossos pecados para que pudéssemos segui-lo à glória eterna, no caminho da salvação que Ele mesmo abriu. Então, nós somos irmãos e considerados irmãos de Cristo nesse ponto aqui. Por quê? Porque Jesus, qual é a origem de Cristo? Cristo é Deus, mas Ele toma a forma humana. Então Ele vem enviado de quem? Do Pai. E quando nós somos gerados de novo, nós somos gerados por quem? Todos aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos da mesma linhagem que Cristo. Glória a Deus.
Ok? Nesse sentido de vir do Pai. Mas não se esqueça, Jesus é Deus e sempre foi Deus e nunca foi criado. Pelo contrário, Ele criou todas as coisas. Agora, perceba só isso aqui. Aqui vai uma palavra forte. A Bíblia nos alerta sobre os falsos irmãos. Pastor, existem falsos irmãos? Existem. Existem. Ok? E o que eu estou fazendo aqui não é criando um infortúnio, né? Não estou criando nada disso, uma barreira, não estou criando nada disso. Eu só estou aplicando a palavra para você identificar o que é um falso irmão, biblicamente. Vamos lá, Gálatas 2,4. Olha o que Paulo fala. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido, eu já vou explicar essa palavra, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em escravidão. Olha só que coisa terrível esse texto está aqui nos dizendo, irmãos. O falso irmão é revelado pelas suas ações. Você que está anotando, eu vou dar até tempo e vou repetir de novo. O falso irmão é revelado pelas suas ações. Ele não entra, olha só o que o texto diz aí, secretamente, ele não entra pela porta do novo nascimento, mas como um agente secreto das trevas, das obras da carne, se infiltra no meio da igreja, para arrastar alguns para os seus costumes mundanos. Você já reparou que tem gente na igreja que parece um 007? Um agente, mas esse não é de Deus, é das trevas. Você vê que ele fica só nos cantos pegando defeito? Só ele tem oportunidade, só ela faz. Qual é os outros costumes desses falsos irmãos? Escute, ele é um murmurador nato. Outra coisa, ele tem um modo inadequado de se vestir, inadequado, mostrando sensualidade, provocando. E aí a irmãzinha que está lá toda assim, simples, e aí de repente ela olha assim e fala, eu vou dar uma modernizada, porque a falsa irmã está inspirando isso nela. Porque às vezes, o que aconteceu? Acionou a carne, às vezes aquela irmã toda produzida essencialmente, irmã não, falsa, passou provocando, aqueles irmãos que não é convertido, fica com aquele zoião esbugalado. Aí aquela irmã que está ali, santidade, honrando a Deus, também vou chamar a atenção. Isso veio dos falsos irmãos, tá? Outra coisa, os falsos irmãos que se infiltram, eles querem corromper a nossa comunhão. Por exemplo, escuta música mundana. Aí está lá, entre os jovens, entre os adolescentes e também os marmanjos, os velhinhos. Aí de repente ele vê, está na igreja, mas escuta música mundana. Também vou ouvir também agora. Faz parte ao grupo organizado, mas vive escutando. Eu vejo na rede social dele. Isso aí é um falso irmão. Costume mundano. Outra coisa, palavreado carnal, entre outras coisas. Então veja, existem pessoas que não entraram pela porta do novo nascimento. Vem aqui, fica só pelas beiradas, pelos cantinhos, semeando uma contenda aqui, semeando uma discórdia ali, o mau costume ali. Está vendo? Você tem que tomar atenção concernente a isso. Pasmem, escute o que eu vou falar, que isso aqui é muito profundo. Tem pessoas que que aprenderam, no caso, práticas carnais, não foi fora, mas dentro da própria igreja por esses falsos irmãos. Uma vez eu vi um testemunho, agora eu não lembro o nome do pastor, e que veio na mente, por isso que eu estou falando, mas o Espírito tem o controle. Ele falou que o filho de uma pessoa entrou na igreja, nunca tinha tido contato com esse negócio do homossexualismo, mas lá, no meio de uns, e a pessoa que tinha cargo no meio da congregação, aquela pessoa, ela se inclinou ao homossexualismo. Sabe o que ele fez? Aprendeu dentro da igreja e acabou se contraindo isso. Mas por quê? Porque estava uma pessoa que entrou e não foi transformada. Aí estava lá enrustido. Eita! Estava lá enrustido. Agora parece que ficou mais silêncio agora, né? Mas tem que entrar pela porta do nascimento, meu filho.
Aí você fica olhando esses falsos irmãos e quer copiar eles. Por que não copia os verdadeiros? Porque aqui tem mulher de oração, tem homem de oração, aqui tem pessoas de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem gente, né, que pega os maus exemplos e os bons. Não tem não, é? Não vem com desculpa aqui não. Olha o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Quem não tiver bem das pernas espiritual aí vai passar mal, hein? Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 5:11. Olha o que eu tenho que fazer com os falsos irmãos. Não é eu que digo, é a Bíblia. Ó. Mas agora escrevi que não vos associeis. Sabe o que significa aqui associeis, essa palavra grega? Misturar-se, relacionar-se com, ser íntimo de. A Bíblia está dizendo, não se associe com quem? Ó, com aquele que dizendo ser irmão. E ele é o quê? Devasso. O que é devasso? Devasso aqui é fornicador, é aquele que se rende às relações sexuais ilícitas. O que a Bíblia manda eu fazer? A Bíblia não está dizendo para mim desfazer da pessoa, só que não vai fazer parte do meu ciclo de amizade, jamais. Está vindo aqui na igreja? Pai do Senhor, é o máximo que eu posso fazer por você. É devasso? Está com porcalhada? Está com sem vergonhice? O que mais? Avarento. Avarento, ama o dinheiro, cobiçoso, não ajuda ninguém, não dizima, não oferta. Ó, não se associa com esse tipo de gente não. O que mais? Idólatra. Adora mais as coisas do que o Criador, colocou as coisas no lugar de Deus. Tem pessoa, irmão, que o trabalho dele está acima do que Deus. Isso é idolatria. Maldizente, aí ó, os fofoqueiros da vida, os caluniadores. Se afasta dessa corja aí. Beberrão, olha lá, beberrão. Gosta de tomar um vinho de vez em quando. Eita. Parassamacandoplia. Esses dias eu estava perguntando por que Deus me revelou pessoas fumando. Agora Deus me revelou agora. Eu estava perguntando para ele. Eu vi pessoas assim que esse aí é crente. E Deus falou, hein? Você toma cuidado, você larga dessa porcaria. Porque uma coisa é aquele que está lá lutando e pedindo graça e misericórdia para ser liberto, mas ele não fica escondendo de ninguém. Agora tem aquele que se passa por um verdadeiro, mas está lá com sem vergonhice. Nada vai ficar debaixo do tapete. Cadê os crentes de verdade aqui? Agora entende por que tem gente que foge do estudo bíblico? Não quer entrar no padrão, hein? Ó, roubador. Está vendo? Essa pessoa tem costume de levar as coisas dos outros. Vai lá prestar um trabalho, olha que bonito, não avisa e... Ah, para de conversa fiada, meu. Tá gostosa a mensagem, né? Porque a palavra pega primeiro em nós, é ou não é? É em nós primeiro e depois... Então o irmão, olha que Paulo diz, recebe ele como irmão amado. Vamos lá, então recebe como irmão amado. Amado aqui é agapetos, no grego, que significa querido, amado, estimado de forma toda especial. O princípio que governa a fraternidade cristã é o amor. Uma das principais características dos salvos é o amor fraternal. Essa é uma das principais características. E eu vou provar. Esse texto não dá nem tempo de eu discorrer nele. Eu só vou ler. Esse texto. Vamos lá. 1 João 2, 9 e 11. Ó. Aquele que diz que está na luz, ou seja, que é salvo, que é crente, e aborrece, odeia a seu irmão, até agora está em trevas. 10. Mas aquele que odeia... aquele que ama seu irmão está na luz. Olha lá, aquele que ama seu irmão está, porque o nosso coração é totalmente contrário. Nós amamos quem nos ama. Isso é o natural, geralmente, né, do ser humano. Mas aqui, ó, aquele que ama seu irmão está na luz. Ó, e nele não há escândalo. O que é escândalo? Pedra de tropeço. Ou seja, você não é impedimento para que outras pessoas caiam da fé. 11, falei que só ia ler. Mas aquele que odeia, aborrece a seu irmão, está em trevas. E anda em trevas, e não sabe para onde deva ir. Por quê? As trevas lhe cegaram os olhs. Aí a pessoa chega e fala, não, mas eu sou de Deus,
eu até profetizo, eu dou até uns aviãozinhos na igreja, recebendo poder. Mas chega, persegue pessoas, odeia outras. Filhinho, sai dessa cegueira hoje. Sai dessa cegueira hoje. Mas aconteceu algo. O verdadeiro cristão, o que aconteceu? Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento por causa de João Marcos. Mas como que Paulo termina lá, segundo a Timóteo? Me traga João Marcos, muito útil é para o ministério. Houve reconciliação, teve atrito, ok, mas o amor cobre multidão de pecados. Oh meu Deus. Agora escute isso aqui é muito forte. Se a nossa alegria em Deus não for estar reunidos em adoração e comunhão com o Senhor, precisamos rever o nosso cristianismo. Eu vou repetir. Se a nossa alegria em Deus não for estar reunidos em adoração e comunhão com o Senhor, precisamos rever o nosso cristianismo. Olha o que Paulo fala em Filipenses 4:1. Gente, isso aqui é tocante. Portanto, olha como ele começa o versículo. Meus amados e muito queridos. Sabe o que é muito queridos aqui? A palavra grega aqui significa desejo ardente. Ou seja, ele está dizendo, eu desejo, e meu coração pega fogo de estar reunido com meus irmãos. De estar perto dos meus irmãos. É isso que Paulo está dizendo. E minha alegria e coroa, que é recompensa, vitória, está aí assim, firmes no Senhor, amados. Como que ele começa o versículo? Amados. Como que ele termina o versículo? Amados. Do começo ao fim é amor. Amém. Então entenda uma coisa. Paulo começa e termina o versículo exaltando o amor fraternal. E que o desejo ardente, alegria e vitória era cultuar, servir, estar firme em Jesus. Se nós tivermos mais prazer em estar em uma festa do que em um culto com os irmãos amados, falta-nos a alegria da salvação. Escute, eu estou falando, aquela pessoa, eu sei que ela é visitante, tá? E eu já falei para ela, por isso que eu estou falando aqui abertamente. Quase todos os aniversários que tem, poucas pessoas me chamam, mas o que acontece? Os poucos casamentos e aniversários que a gente vai, eu encontro aquela pessoa em todo aniversário e casamento. Agora já não chamam mais eu de vez agora. Mas aí o que acontece? Oh meu Deus! Eu encontro aquela pessoa, toda festa de aniversário e casamento. Fala para mim, cadê os cultos que eu acho aquela pessoa? Eu não encontro ela no culto, mas todo aniversário e casamento, eu falo, meu Deus! Como que arruma tempo para ir em festa de aniversário e casamento, mas não consegue arrumar tempo para vir no culto? Escute isso aqui, se você tem mais prazer de pegar e estar numa festa de aniversário, pode ser com a tua família, com quem quer que seja, do que estar reunido com todos os seus irmãos cultuando a Deus, falta-te a alegria da salvação. Não existe prazer maior do que estarmos assim, reunidos na presença de Deus. É um edificando o outro, é um abençoando o outro, é um ajudando o outro, é um intercedendo por o outro. Irmão, quando chega essa hora é uma alegria total na presença de Deus. Que coisa mais feliz do que essa, do que ver o povo reunido, adorando ao Senhor dos exércitos e recebendo poder e graça da parte dele. Tem coisa mais feliz do que essa? Olha, eu estou falando em nome de Jesus Cristo. Irmão, eu estou falando em nome do Salvador. Às vezes a gente vai, sai, quando tem poucas, raras oportunidades, pega, sai com a família. Irmão, é maravilhoso estar com a família? Poxa vida, não tem coisa que pague. Mas eu digo para vocês, não tem coisa maior do que essa reunião entre nós aqui. Não tem. Por quê? Porque essa reunião antecipa o que nós vamos viver na eternidade. Não estaremos assim, todos em adoração e serviço ao Senhor, por toda a eternidade? Que Deus derrame esta grande alegria da salvação. Aleluia. Porque às vezes, deixa eu falar um pouquinho mais que o Espírito está me dando. Às vezes você vê pessoas que do lado de fora, nesses eventos assim, ele sorri, ele é alegre,
Ele brinca. Chega na igreja, irmão, uma cara de derrota, de tristeza. Nem um gloriazinho não dá. Parece que está triste porque está no culto. Ah, Jesus, dá a alegria da salvação, Pai. Eu não sei que capeta que é esse que pega alguns, irmão. Ele fica feliz o dia inteiro, ele distribui sorriso. Irmão, é só ele entrar pela porta dele que parece que a cara dele fica sisuda, ele fica amarrado. Eu não sei se está com fome, não sei o que... Você está na casa da bênção, na casa da alegria. Aqui Deus te unge, é com alegria. Arruma essa cara pelo amor de Deus, aleluia. A alegria do Senhor é a tua força. Pastor, estou numa luta travada, é verdade, mas Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Se é verdade, já joga essa mão para cima, vai dar um grito de glória. Eita, senti graça aqui, hein? Parte C do versículo 16, vamos para o final agora. Particularmente de mim, quanto mais de ti. Olha, ele é irmão amado, é um irmão prestativo, Onésimo agora. Olha que Paulo diz, particularmente a mim e quanto mais a ti. Vamos trabalhar esse ponto aqui. Particularmente é malista, no grego que significa especialmente. Veja, a transformação do evangelho nos torna pessoas especiais aos outros. Nenhum ser humano é insubstituível, mas tem pessoas que são tão especiais que a sua ausência é sentida. Você tem alguém especial assim? Você conhece alguém? Lógico que conhece, está aí do seu lado aí, ó. Gruda assim, ó, por favor, gruda assim, ó, no ombro assim, ó. Eita, gruda assim. Fala, você é especial para mim. Eita, desceu uma graça aqui, ó. Os senhores são tão especiais para mim. O evangelho te tornou uma pessoa especial. Agora Paulo fala, quanto mais a ti. Aqui quanto mais é duas palavras no grego, possos e malon, que significa com grande e muito mais. Tem gente, escuta isso aqui, que isso aqui é uma aplicação importante. Tem gente com a vida toda atrapalhada, um crente meia boca. E muitas vezes essas pessoas dão frutos gloriosos. O que dirá quando essas pessoas se converteram genuinamente a Cristo? Por exemplo, irmão, eu já vi pessoas que, pensa, ele é um Jonas da vida, Senhor amado. Irmão, mas ele tem uma facilidade, Jonas antes de alinhar a vida, viu? Irmão, escute isso, é aquele crente meia boca, sabe? Mas aquela pessoa, irmão, ele ganha gente para Jesus. Às vezes tem pessoas, eu estou falando aqui aconteceu isso. Tem pessoa que não é membro de verdade, mas já ganhou outras pessoas que hoje é firme. Vai entender um negócio desse? Ele não é firme, mas ganhou outras pessoas que desceram as águas, estão firmes e hoje dão tantos frutos da obra. Vai entender, né, irmão? Aí Deus me dá um texto como esse que é um consolo, vai ser um consolo para muita gente. Ó. Romanos 11, 12. Olha o que Paulo fala de Israel. Paulo está dizendo assim, ó, e se a sua queda, a queda de Israel, por quê? Veio Jesus, eles não receberam Jesus, está caído. Então se a queda de Israel é a riqueza do mundo, porque a porta da salvação se abriu para todos, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, ou seja, todas as nações, quanto mais a sua plenitude. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? Está dizendo, se Israel dando trabalho já é uma bênção, o que dirá quando eles se converterem? Vai uma aplicação, essa você não pode esquecer. Às vezes, uma pessoa da nossa própria casa se afasta ou não está no caminho do Senhor. Pode ser marido, mulher, filhos, etc. E essa pessoa, o que ela faz? Essa pessoa te leva a orar mais, perseverar mais. De certa forma, espiritualmente, nos tornamos melhor por causa daquela pessoa problemática. Que coisa maluca!
Você acaba se tornando melhor, porque através daquela pessoa... E aí alguns falavam, vou continuar sendo rebelde, vai. Você vai te pegar de jeito, vaso ruim. Mas eu vou dizer, tem mulher aqui que, olha, eu vou dizer, o marido dela merece um troféu. Merece um troféu. Para aguentar uma coisa dessa, tem que ter ele merece um prêmio. Mas tem uns encostos de uns homens aí que eu vou falar para você, viu? Essa mulher é uma heroína da fé. Tem uns camaradas que não é fácil, gente, não é fácil. Reclama de tudo, se faz tá bom, se não faz tá bom. Ó, vigia. Agora escute isso aqui. Essas pessoas... pega a bênção para você, não joga. Escuta isso aqui, irmão. É o desabafo da alma aflita. Agora, veja, olha o que Paulo está dizendo. Olha, quanto mais, é a mesma palavra que Paulo usa ali para Filemon. Agora, quanto mais glorioso será quando esta pessoa estiver na presença de Deus, ou a causa for resolvida. Tem causa problemática que está te fazendo orar mais, depender mais de Deus, para ser gerado o fruto do Espírito Santo em você. Se esse negócio problemático já te acrescentou muito mais, quero ver quando Deus resolver esse problema. Quero ver quando essa pessoa se converter. Vai ser glória na terra! Diga bem forte com a mão direita levantada: os meus olhos verão esta obra gloriosa. Alguém recebe? Alguém recebe? Dança. Ela bacana, ela baixando como nós. Eita. Você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: por causa de você, eu tive noites mal dormidas, mas eu perseverei, eu orei, eu jejuei, eu me humilhei. Agora que tu é crente, é labareda, é fogo puro. Agora eu vou dar mais para Deus. Agora eu vou dar mais. Meu Deus do céu! Subiu da candarácia. Tem coisa que a gente queria passar, não. Minha esposa mesmo estava ouvindo um depoimento de uma serva de Deus. Meu Deus, não vou nem abrir aqui por causa do tempo, mas passando uma luta tremenda. Eu falo: Jesus amado, Senhor. Mas essas coisas que acontecem, ninguém gosta de passar por isso, irmão. Mas aqueles problemas que não se resolvem, a gente luta e fala: meu Deus, quando que eu vou sair disso? Às vezes nós estamos que nem os discípulos, remando, mas não sai do lugar. Nossa, no meio da tempestade contrária. Mas aí está sendo criado algo em você. Está sendo formado algo em você. Você não está piorando como alguns pensam. Você está melhorando a cada dia mais. Agora, pensou aí, mentalizou? Agora imagine quando aquela vitória chegar. Você vai voar pelas paredes. Você vai subir, você vai que na força que nem Elias. Vai receber uma unção que vai chegar até primeiro de quem está com carro. Aí você vai valorizar cada momento dessa obra. Porque você vai olhar, você vai dizer: foram noites mal dormida, foi lágrima. Oh meu Deus. Foi angústias. Aí você vai olhar, você vai valorizar. Você vai valorizar cada momento do que você vai viver, pela essa obra gloriosa que Deus está fazendo. Vamos encerrar. Vamos lá? Vou repetir o verso.
não mais como escravo, mas antes, mais do que escravo, como irmão amado, especialmente a mim, e quanto mais a ti, assim na carne, é como pessoa, tá? Como no Senhor. Vamos aplicar isso? O que Paulo está querendo dizer? Tanto no trabalho como na igreja, tanto nos assuntos terrenos quanto nos espirituais, Onésimo será muito mais importante para você, Filemão. Vamos lá, na carne, como pessoa, olha a recomendação de Deus para nós: seja prestativo, honesto nas negociações, seja uma pessoa do bem. Vamos aqui, primeiro, Timóteo 6,2, escute isso aqui. E os que têm senhores aqui está falando de escravatura, mas para nós, hoje, o mais próximo que podemos chegar, patrão empregado, ok? Mais próximo. Então, vamos colocar que assim seja, porque hoje não existe mais essa escravatura, pelo menos dando o contexto aqui que nós vivemos. E os que têm patrões, crentes, não os desprezem, olha lá, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles participam do mesmo benefício da salvação, né? São crentes e amados. Isto ensina e exorta. Olha que Paulo orienta Timóteo a fazer, ensinar e exortar acerca disso. Escute, há pessoas que confundem responsabilidades com camaradagem. Você tem que separar as coisas. Se o trabalho, a negociação é feita entre irmãos, a responsabilidade aumenta. Olha o que diz o texto: sirvam melhor. Porque acha que tem pessoa só porque é irmão, que a pessoa é obrigada a fazer de graça, ou do tipo assim. Não é assim que funciona, bem. Não é assim que funciona, tá? Como diz o pregador, bebê. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá vendo? Quando você presta trabalho, você se envolve em negociação com um crente, a sua responsabilidade aumenta mais, diz o texto. Olha, a gente vê umas coisas que eu sinto vergonha ai, dá tanta vergonha. Seja honesto. Se a sua palavra não valer mais do que um documento, você não vale nada. Vou ter que repetir isso aqui. Se a sua palavra não valer mais do que um documento assinado, é porque você é que não vale nada. Contrato nós temos que fazer mesmo. Procurações e tantas outras coisas aí, tem que fazer enquanto estivermos aqui na terra, essas coisas. Mas se a palavra do crente não valer mais do que um papel, para que vale ser crente assim? Então, por favor, não dá trabalho não. Você não negociou, você não acertou? Acertei, é tanto. Então faz o tanto. Foi lá, negociou, não. Para você serviu, agora que você está querendo outras bandas, cuidado com essas coisas. Aí vai lá e ainda sai descendo pau ainda. Não, isso não está correto. Eu já vi, escute, situações de pessoas, vou falar aqui, porque veio agora. A pessoa vai lá e ela pegou mania, ela aluga uma casa, arrebenta a casa, vai alugar outra, arrebenta a outra casa, e aonde ela passa, ela vai arrebentando. Deixa coisa sem pagar, é tão feio isso aí. Irmão, quando você sair do lugar onde você está, deixa melhor do que quando você entrou, filho. Não precisa alguém te pôr na justiça para fazer isso, não. Você é crente. O que Jesus falou? Se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, irmão, nós não temos entrada no reino dos céus. Gente, isso aqui é uma palavra tão oportuna, é ou não é verdade? Isso aqui evitaria muito de sabor, sabia? E eu encerro agora. Como no Senhor, o sentido aqui é espiritual. Onésimo será importante espiritualmente a Filemão. Do ponto de vista espiritual, olha isso aqui, só vale a pena viver nesta terra se for para frutificar segundo Deus. Vou repetir. Do ponto de vista espiritual, só vale a pena viver nesta terra se for para frutificar segundo Deus. E eu tiro isso de Filipenses 1. Paulo, no capítulo 20, no versículo 21, ele diz assim: o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Eu estou falando desse versículo para dar sentido no que eu vou ler. Olha o que ele diz: mas se o viver na carne, no corpo, me der fruto nas obras que eu faço, não sei então o que devo escolher. Olha o que ele está dizendo: eu estou dividido entre subir para a eternidade, estar com Cristo, que ele diz isso é incomparavelmente melhor, ou se ainda fico por algum tempo aqui na terra. Ele está dividido. Mas o que deixa ele dividido em querer partir e em querer ficar?
o que deixa ele dividido é isso: se a minha vida aqui der fruto. Então ele falou: se a minha caminhada cristã render frutos, em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o quê? Se eu ficar aqui na terra ganhando almas, edificando, fortalecendo pessoas, sendo um canal de bênção na vida das pessoas, então eu acredito que vale a pena continuar vivendo aqui por mais algum tempo. Agora, se eu estou aqui na terra, não frutifico segundo Deus, não vale nem a pena viver. Meu Deus, palavra forte essa do Paulinho, né? Então só vale a pena viver do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual. Só vale a pena viver se for para dar fruto. Quem crê em Deus, que Deus vai dar uma guinada espiritual na sua vida? Deixa eu ver. Só quem acredita de todo o coração. Quem acredita? Diga bem forte assim, mais forte mesmo, com voz de trombeta. Diga: minha vida vai valer a pena. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que muitos aqui já estão valendo, mas eu estou dizendo, nós vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que venha render muitos frutos. Eu encerro esse estudo dizendo: de Deus temos este mandamento, 1 João 4:21, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. As palmas louvem a Jesus.